Então tá, meus queridões. Então vamos lá, vamos mandar bala. É, Após uma provinha de ontem, né, de matemática, que vocês viram aí que não tava difícil, né? Vocês estavam mais com medo do que qualquer outra coisa, porque a prova tava bem de boas, né? Eu falei pra vocês em aula que ia ser tranquilo. Tá bom, gente? Muito bem. E também direcionei você já um pouquinho mais, né, para as questões, então isso ajudou também um pouquinho vocês não estudarem coisas que não precisavam para a prova, tá? Maravilha. Meus queridos, então assim, nós já estudamos prisma, já estudamos cilindro, cone, tá? Já estudamos as pirâmides, agora falta a gente estudar o paralelepípedo, né? O cubo e finalmente a esfera, né? Que é a última figura que a gente vai estudar, tá bom? Então vamos começar aqui pelo paralelepípedo retângulo, ou também chamado de ortoedro, tá? Galerinha, o paralelepípedo retângulo, tá? Muita gente confunde com o cubo, né? Quando ele é muito... As arestas são muito parecidas, né? A gente consegue diferenciar muito bem um paralelepípedo de um cubo, tá? Mas uma perguntinha interessante. O cubo, ele é um paralelepípedo? O que vocês acham? Alguém pode me dizer? O cubo. O cubo ele é um paralelepípedo de arestas iguais, ou seja, ele tem todas as medidas iguais, tá? Porque o que significa paralelepípedo, né? Todas as suas faces, né, duas a duas, né, faces opostas são paralelas, tá? Então, se eu pegar aqui, deixa eu pegar o pincelzinho aqui, tá? Se eu pegar a face de cima desse cubo, desse paralelepípedo, ó, essa face de cima, ela é paralela à face de baixo, tá? A face lateral aqui, ela é paralela a esta outra face lateral aqui, certo? E assim por diante, galera. Então, por isso que ele se chama paralelepípedo, tá? Nós temos também as arestas que são paralelas, ó. Essa aresta é paralela a essa aresta aqui, essa aresta é paralela a essa e assim sucessivamente, tá? Muito bem. Então, o que acontece aqui, galerinha? Dentro deste paralelepípedo é possível formar um triângulo retângulo também, tá? Mas isso é bem tranquilo, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, desculpa, nós temos aqui a face da base, né? Que é um retângulo, ok? E aí nós temos isso aqui que é a diagonal deste retângulo, certo? Isso aqui é a diagonal da base, tá bom? Bom, que eu chamo de Dzinho, D minúsculo. O que acontece aqui, pessoal, é que eu posso calcular essa diagonal pequena, tá? Através de Pitágoras, porque aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo na base, tá? Então é possível fazer aqui a lei de Pitágoras envolvendo a diagonal do cubo, que é esse cara aqui, diagonal do cubo, tá? A diagonal da base, e a altura desse paralelepípedo. Então, dá para fazer duas relaçõezinhas de Pitágoras, tá? Uma envolvendo a diagonal pequena, envolvendo o B e o A, que é a largura e o comprimento, tá? Que é um triângulo que está na base deste paralelepípedo. E a outra relação de Pitágoras eu posso fazer no triângulo formado, então, dentro deste paralelepípedo, com a diagonal do paralelepípedo. Eu vou chamar de pípedo, que é mais fácil, né, galera? Paralelepípedo. Vamos chamar de pípedo. Esse pípedo, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui, pessoal, tá? Prestem bem atenção. Vamos começar com a área da base. A área da base é comprimento vezes a largura, ou seja, esse retângulo que compõe a base do paralelepípedo, esse retângulo aqui, ó, tá? A área dele é lado vezes lado, ou seja, A vezes B, tá? Não tem mistério, bem tranquilo. A área lateral dele que nós temos que cuidar um pouquinho, porque é diferente lá quando nós tínhamos o prisma, por exemplo, né? Que a gente multiplicava o número de faces laterais, né? Pelo valor, pela quantidade de faces, tá? Aqui as faces laterais são diferentes, então o que acontece? Eu vou fazer de cor diferente para vocês verem, tá? Ó, nós temos esta face aqui, tá? Eu tô fazendo em azul.
Essa face em azul, ela é igual àquela face lá de trás, tá? Então nós temos duas faces iguais, a da frente e a de trás. E como é que se calcula a área dessa face aí? Nós temos lado vezes lado, é um retângulo, né? Então seria A vezes C. A vezes C, porque a alturinha aqui é C, tá? Então, duas vezes A vezes C, tá? E aí nós temos esse retângulo aqui ao lado, ó. E este outro retângulo aqui ao lado, que são iguais. Esses dois retângulos são iguais. Como é que se calcula a área desse retângulo? É a base do retângulo, que é B, vezes a altura, que é C. Então, BC, 2BC. Então, a área lateral do paralelepípedo, galera, é a área das faces que compõem a sua lateralidade ali, tá? Então, 2AC mais 2BC. Alguém está com dúvida nisso, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Não? Bem tranquilo? Então tá bom. E depois nós vamos para a área total, certo? O que seria a área total, pessoal? A área total é a área lateral, somado com duas vezes a área da base. Ou seja, nós temos a base superior, tá? E nós temos a base inferior aqui, tá? Pessoal, o paralelepípedo, né? O apelido pípedo, né? É uma figurinha que a gente encontra no nosso dia a dia, constantemente, né? Qual é onde a gente encontra essa figura com a maior facilidade? Todo mundo tem em casa uma caixa de sapato, sim ou não? Todo mundo tem uma caixa de sapato em casa, tá? Uma caixa de fósforo, tá? É um paralelepípedo, tá certo? Muito bem. Então, o volume, galera, o volume disso aqui é a área da base vezes a altura, tá? Só que olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. O volume seria a área da base vezes a altura, tá? Como a área da base é A vezes B, tá? Como a área da base é A vezes B, então nós temos AB e a altura é C, ou seja, o volume é ABC. Tem como esquecer uma formulinha assim? Não, né? Coisa mais barbada. O volume de um paralelepípedo é a multiplicação de suas dimensões, A vezes B vezes C. Tranquilo, muito tranquilo isso aqui. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Beleza, então tá bom. Então vamos construir o tal do pípedo aqui, né? Para vocês verem o pípedo. Só o professor mesmo inventando esses nomezinhos, né? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Aqui tá bom. Então tá aí, galerinha, ó. Eu vou colocar um estilo de superfície aqui. Opa, esse não. Aqui, fechou. Tá aí o pípedo, pessoal, ó. Paralelepípedo, né? Muito bem, então vocês podem ver que nós temos aí as faces laterais, nós temos a base, ó, um retângulo, em cima um retângulo, tudo ele é formado por retângulos, né? Muito bem. E aí nós temos também então aqui, ó, para vocês entenderem o que eu tinha dito lá anteriormente, né? Nós temos aqui a diagonal da base, ou seja, ó, é a diagonal do retângulo da base, né? Ok? E aí nós temos também a diagonal do pípedo. É aquele que cruza dentro do paralelepípedo, tá? Então, vamos, bora lá, ó. Estão enxergando lá dentro, pessoal, ó? Muito bem? Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou construir um polígono aqui para vocês enxergarem melhor o triângulo retângulo ali dentro. Tá? Vamos lá. E aqui. Aí, galera, ó. Isso aqui é bem importante vocês enxergarem, um triângulo retângulo dentro do paralelepípedo, tá? Maravilha. Fechou o pastel, então? Então vamos lá para um exemplo, né? Para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Beleza, tia Creuza, né? Gente, olha só. Calcule a área lateral, a área total e o volume e a diagonal de um paralelepípedo retângulo de dimensões 5, 4 e 3. Bom, isso aqui é mó chulé do mundo. Isso aqui é só para a gente exercitar um pouquinho o que nós aprendemos ali,
tá? O que a gente vai fazer primeiramente, tá, pessoal? Primeiramente, vamos lá. O esboço sempre. Sempre tem que fazer o esboço. Que a partir do esboço a gente consegue ter uma noção do que a gente tem, tá? Do que a gente precisa. Então, olha só. O paralelepípedo, né? Muita gente aprendeu a desenhar daquele jeito, né? De fazer dois retângulos, e depois unir os vértices, né? Tá? Ok. Eu não gosto muito disso, mas é coisa minha, tá? Eu prefiro fazer isso aqui. Eu faço a face da base, né? A superior, primeiro, tá? Ok? Depois eu só desço as arestas. Ó, depois eu desço as arestas, ok? Todas com o mesmo tamanho, certo? Todas com o mesmo tamanho, mais ou menos, mesmo tamanho aqui. E depois a gente une todas as pontinhas ali. Só que assim, pessoal, ó, tem que ser feito o tracejado embaixo, tá? Vou mostrar para vocês. Lá onde não aparece, tem que ser feito o tracejadinho. Então, olha só. Aqui não. Deixa eu tentar diminuir um pouco o tamanho dessa borracha. Aí, consegui. Então tá aqui, ó. Aqui é tracejadinho, porque fica atrás, nós não enxergamos, tá ok? Bom, beleza. Vamos lá. Então agora, calcule a área lateral, a área total e o volume e a diagonal de um paralelepípedo retângulo de dimensões 5, 4 e 3. Tá? Professor, esse teu desenho não está de acordo com as medidas. Tá? O desenho ele é meramente ilustrativo, lembram disso, tá? Então o que acontece? Quando ele dá as dimensões 5, 4, 3, é sempre na ordem comprimento, largura e altura. Tá? Então eu tenho aqui, ó, comprimento 5, largura 4 e altura 3. 5, 4, 3, tá? Pode ser que o desenho não esteja de acordo, mas o desenho ele é meramente ilustrativo, tá bom? Então vamos lá. Calcule a área lateral. Bom, para calcular a área lateral é barbada, pessoal. Área lateral. Vejam bem, ficou meio feio esse Lzinho, vamos refazê-lo. Área lateral. Bom, a lateralidade dele é composta então por esse retângulo aqui, que tem outro igual atrás, certo? E por este retangulinho aqui, meus queridos, ó, que tem outro igual aqui, certo? Então vamos lá. A área lateral então vai ser o quê? Duas vezes a área desse retângulo aqui da frente, ó. Duas vezes a área desse retângulo aqui da frente. Então, como é que se calcula a área desse retângulo? 5 vezes. Tô aguardando. 5 vezes. 5 vezes 3. Muito bem. 5 vezes 3. Mais duas vezes a área deste retângulo aqui da lateral. Como é que você calcula a área desse retângulo aí? 4 vezes 3. Aí, maravilha. Tá? Então, a área lateral vai ser o quê? Aqui vai dar 15 vezes 2, 30. E aqui vai dar 12 vezes 2, 24. Então, a área lateral aqui vai ser de 54 centímetros quadrados, tá? Estamos falando em área, então, como a unidade é centímetro, fica centímetro quadrado. Ih, barbado isso aqui, pessoal. Muito bem. Vamos então para a área total agora. Área total. Quantas bases tem? São duas, uma embaixo, uma em cima. Então nós temos duas vezes a área da base somado com a área lateral que nós já temos, tá? Então a área total vai ser duas vezes a área da base, que é 5 vezes 4, 5 vezes 4, mais a área lateral que nós já temos, que é 54. Logo, a área total aqui vai ser de 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, mais 54, nós vamos ter aqui total de 94, né? Centímetros quadrados. Ó, barbada, fechou o pastel aqui, não tem mistério, tá? Bom, então nós já temos a área lateral, já temos a área total. Ele quer saber agora o volume, quer saber o volume, então vamos fazer o volume que tem outra corzinha aqui.
O volume de um pípedo é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é A vezes B, Azinho vezes Bzinho, vezes a altura que é C, ABC. Então, é aquilo, pessoal, que eu já falei em aula para vocês. Não precisa decorar as fórmulas do volume, tá? É só pensar que o volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é 5 vezes 4, ou seja, A vezes B, e a altura é C. Então, ABC. Bom, então nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3, né? Que aí fica barbadinho isso aqui. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 centímetros cúbicos. Então, este aqui é o volume deste pípedo, tá, pessoal? Beleza. O que está faltando calcular aqui que ele pediu? Está faltando calcular a diagonal do paralelepípedo. Olha só, vamos lá. Para calcular a diagonal do pípedo, eu preciso primeiramente calcular a diagonal da base, tá certo? Preciso calcular a diagonal da base. Então, todo mundo comigo aqui. Olha só, aqui formou-se um triângulo retângulo na base, tá? Na face da base deste pípedo, tá? Nós temos que aqui do lado é 4, aqui é 5. Então, 5, 4 e a hipotenusa eu vou descobrir. Então, vamos fazer uma regrinha aqui que diz assim, ó. A diagonal da base, que é o Dzinho, é o D pequeno, tá, pessoal? A diagonal da base é igual ao comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado, tá? Então, a diagonal da base vai ser o Azinho, que é 5 ao quadrado, mais o Bzinho, que é 4 ao quadrado. Logo, nós teremos aqui 25 mais 16. Então, a diagonal aqui vai ser de quanto? 41. Então, raiz quadrada de 41 centímetros. Pessoal, deixa assim, tá? Não tentem extrair a raiz quadrada quando dá um número muito louco assim. Deixa quietinho assim, tá? Vocês já vão entender por quê, certo? Já vamos entender o porquê. Agora eu preciso achar a diagonal do pípedo, né? E para achar a diagonal do pípedo eu preciso, né, que a diagonal do pípedo é esse aqui, ó, passa por dentro do pípedo, tá, pessoal? Ok? A gente já viu aqui, ó, a diagonal é essa aqui, ó, que passa por dentro do paralelepípedo, tá? Em vértices opostos, um superior e um inferior. Então, para calcular essa diagonal agora, eu vou ter que usar novamente Pitágoras, tá? Eu sei que esse triângulo retângulo que formou aqui dentro, eu sei que a altura é 3, eu sei que a diagonal aqui é raiz de 41, a diagonal da base, e eu vou achar o Dzão, que é a diagonal do pípedo, tá? Então eu vou fazer outro Pitágoras aqui. Diagonal ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais a raiz de 41 ao quadrado. Então, eu vou ter que a diagonal ao quadrado vai ser 9 mais corta, 41. Opa, ficou feio. 41. Então, a diagonal ao quadrado aqui... Opa, a diagonal vai ser a raiz quadrada de 50, que eu ainda posso escrever como sendo 5 raiz de 2 centímetros, tá? Entenderam, meus queridos? Alguém ficou com dúvida nesse exercício aqui? Não, foi bem tranquilão, né? Não tem mistério. Isso aí, pípedo é bem tranquilo, tá? Dificilmente vai ter alguma dificuldade, mas é uma figurinha que cai bastante no Enem, tá? Questões envolvendo paralelepípedo, caixa d'água, etc., piscinas. Então tem que estar sempre ligado nesse carinha aí, tá, pessoal? Fiquem atentos aí. Eu vou pegar um outro exercício aqui agora, tá? Que eu não consegui preparar o slide aqui, mas eu tenho tudo prontinho já. É só trazer aqui pro Paint agora. Então vamos lá. A diagonal de um paralelepípedo retângulo mede raiz de 77. Os lados da base medem 4 e 6. Calcule a área lateral do paralelepípedo, tá? Bom, meus queridos, então vamos lá. Primeira coisa, o que nós devemos fazer? Você já entenderam. Primeira coisa é sempre fazer um esboço do problema, tá? Então, vamos começar lá. Eu faço sempre assim, ó.
tá? Vocês já devem ter percebido aí que é bem tranquilinho, tá? Então, puxa aqui, puxa esse aqui, ok? Depois, ó, vamos baixar as arestas, só tem que lembrar de pontilhar, né? Vocês fazendo a mão livre aí com o lápis na mão já podem pontilhar direto, né? Eu faço o pontilhamento depois que a figura tá pronta, tá bom? Então tá aí. Fechou? Agora é só a gente pontilhar aqui e tá prontinho o pípedo. Aí. Muito bem. Então nós temos a seguinte situação, galera. Olha só. A diagonal do pípedo, tá? Ela mede raiz de 77. Então, raiz de 77, tá bom? Os lados da base medem 4 e 6. 4 e 6, tá? Professor, mas de novo, professor, tu botou o 6 aonde tá menor e aonde tá maior tu botou o 4. O desenho ele é meramente ilustrativo, eu sempre repito para vocês isso, que vocês têm que saber, tá? Então o que acontece aqui, gente, ó, vamos lá. Eu tenho a diagonal da base, que é o Dzinho, tá? Desculpa, como eu tenho aqui a diagonal do pípedo, e eu não tenho a altura, me falta aqui o C, que é a altura, ou Hzinho, tanto faz a gente chamar de C ou Hzinho, tá? Então me falta essa medidinha aqui, tá? Mas eu consigo aqui, pessoal, para cima atenção. Se aqui é 6, ó, que é igual aqui do lado, aqui é 4, aqui é um triângulo retângulo, ó, tá? Na base deste paralelepípedo, nós temos um triângulo retângulo, tá? Então, eu consigo descobrir essa diagonal pequena, ou seja, vamos lá. A diagonal pequena ao quadrado é igual a largura ao quadrado mais o comprimento à largura, tanto faz, tá? Então nós temos que a diagonal ao quadrado vai ser o Azinho, que é 4 ao quadrado, mais o Bzinho, que é 6 ao quadrado. Então nós vamos chegar aí que 16 mais 36, a diagonal vai ser a raiz de 52, tá? Vocês me corrijam se eu tiver errado aí, porque às vezes o cara com recém-acordado aí é complicado, tá? Muito bem? Então, meus queridos, eu vou deixar exatamente como tá. Raiz de 52, eu não vou extrair essa raiz, tá? Eu vou deixar a raiz de 52. Opa. Por que eu vou deixar a raiz de 52? Tá? Porque eu já vou elevar ao quadrado dela e já vai só cortar a raiz ali, tá bom? Agora, eu consigo perceber que eu tenho aqui também um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo. E aí eu posso calcular o C, que é a altura, tá? Aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a raiz de 77, que é a hipotenusa, elevada ao quadrado, vai ser igual a raiz de 52 elevado ao quadrado. Raiz de 52 é a diagonal da base. E eu tenho a altura, então, que é o Czinho, tá? Então aqui vai ficar, ó, 77 menos 52, porque elevado ao quadrado é só cortar o radical, né? Igual a C quadrado. Então 77 menos 52, nós vamos ter aí 25, né? 25. Olha aí que barbada, pessoal. Fechou bonitinho o valor aqui, tá? Então o C vale 5 centímetros. Então quer dizer que a altura deste pípedo é de 5 centímetros. Ok. Agora pediu para calcular a área lateral deste pípedo. Então, bora lá. Área lateral. Galera, lembrando que as faces do pípedo são 2 a 2 paralelas, né? São iguais, tá? Então, faces opostas são iguais, tá? Então, vamos pegar primeiro esta face aqui da frente, certo? Como são duas, então eu multiplico por 2. 2 vezes a base da face, que é 4, 4 vezes 5. 4 vezes 5. Mas, agora vamos pegar esta face lateral aqui e multiplicar por 2, porque tem outra igualzinha aqui, ok?
Então nós temos 2 vezes a base, que é 6, vezes a altura, que é 5. Logo, essa área lateral aqui vai ser de 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Nós vamos ter aqui 100 centímetros quadrados. E é isso aí, meus queridos. Tranquilo? Alguma dúvida neste exemplo? Não? Show de bola. Vocês estão muito bem, então. Beleza, tia Creuza. Então, vamos embora, tia Dora. Opa! Vamos para o próximo exercício aqui. Aqui, fechou o pastelete. Bom, vamos lá. Este aqui, pessoal, diz assim: as medidas das 3 dimensões de um paralelepípedo retângulo são proporcionais aos números 4, 5 e 8. E a soma dessas medidas é 68. Calcule o volume do pípedo. Bom, tem um detalhezinho mega importante aqui, tá? Sem esses detalhezinhos a gente não resolve o problema. Galerinha, então assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um esboço, tá? Eu espero que vocês aí já estejam tentando fazer também aí. Tá? Então, bora lá. Aí. Bom, o que significa, gente, proporcionais a 4, 5 e 8? O que significa? Alguém pode me dizer? Pode falar. Tá. Também. Isso é uma proporção, né? Isso é uma proporção. Porém, o que significa, né, ser proporcional a 4, 5 e 8? Significa ser um múltiplo de 4, 5 e 8, tá? Só que tem um detalhe, a gente pode ser que eles sejam múltiplos de 4, 5 e 8, mas o quatro ele é múltiplo de 4. O 5 ele é múltiplo de 5 e o 8 ele é múltiplo de 8 também. Mas então, professor, eu não posso dizer que as medidas são 4, 5 e 8? Não. Não necessariamente a gente pode dizer que é 4, 5 e 8. Nós devemos encontrar um coeficiente de multiplicidade aqui, ou seja, um valor que a gente pode chamar de k, de x, sei lá, tanto faz, um valor que é multiplicado por 4, 5 e 8, que vai, por exemplo, se o x for 2, vai dobrar essas dimensões, vai ser 8, 10 e 16. Se o x for 3, vai ser 12, 15 e 24, tá? Então a gente tem que achar esse valor que gera proporção para 4, 5 e 8, tá? Muito bem, só que nós temos mais uma informação aqui, bem interessante, que é esse carinha aqui, ó. Diz que a soma destas medidas é 68, ou seja, não pode ser 4, 5 e 8, porque 4, 5 e 8, a soma não dá 68. Ó, entenderam a jogada? Então, o que a gente faz aqui, meus queridos? A gente chama o lado, né, que tem medida 4, a gente chama de 4 vezes x, né, o x é uma constante de proporcionalidade, ok? O 5 fica 5x e o 8 fica 8x. Então, os lados são proporcionais a uma certa constante de proporcionalidade direta, tá? Muito bem, então eu vou encontrar essa constante fazendo justamente isso aqui, ó. 4x mais 5x mais 8x é igual a 68 centímetros. Ou seja, eu sei que a soma das medidas é 68, então o que vai acontecer aqui, galera? Eu vou descobrir exatamente qual é o x, tá? Eu tenho aqui, acho que 17, né? Somando 4 mais 5, 9, mais 8, 17x, igual a 68.
Então, 68 dividido por 7, isso aqui vai dar exatamente 3, 3, ou 4, dá 4, né, pessoal? 4 vezes, tá. Isto, 4 vezes. Então, quer dizer que o x é 4. A resposta não é em centímetros. Eu não estou com uma medida aqui, tá? Eu descobri o coeficiente de proporcionalidade, tá certo? Então, se o x é 4, 4 vezes 4, isso aqui mede 16, tá? O comprimento mede 16, a largura vai medir 20, tá? E a altura vai medir 32, certo? 16, 20, 32. Olha só, o 16 ele é proporcional a 4, tá? O 20 é proporcional a 5, o 32 é proporcional a 8. Fechou. Agora ele pediu o volume. Então o volume vai ser a área da base, que é 16 vezes 20, vezes a altura, que é 32. Tá? Ok? Então agora vocês me deem a resposta aí. Quanto é que dá isso aqui? Quanto? 10.240 centímetros cúbicos. Aí, galera, tá prontinho. Então, vocês entenderam a moral da história? Tá? Os lados são proporcionais a 4, 5 e 8. Então, existe uma constante de proporcionalidade direta que deve ser multiplicado, tá? Para se chegar ali na soma, que é 68, tá? Dá para perceber aí, né? Se a gente somar as medidas, né? 16 mais 20 mais 32, nós vamos chegar exatamente, ó, 5, 6 com mais, tá? Exatamente 68. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Alguém que ficou com dúvida aqui? Não? De boa na lagoa? De boas. Então tá bom, meus queridos. Então tá bom. Bueno, agora nós vamos estudar um outro carinha aqui também, muito importante também, tá? Muito importante, o cubo, tá? Que é chamado também de hexaedro regular, porque ele tem 6 faces regulares, tá? Hexaedro regular. Muito bem. Então, assim como o paralelepípedo, galera, o cubo ele também é um paralelepípedo. Eu já havia falado para vocês. Só que ele é um paralelepípedo com medidas iguais, com arestas iguais. Tá? Então, todas as suas faces são quadradas, tá? E tem todas as mesmas medidas. Tá? Então, olha só, vamos começar aqui. A base deste cubo é um quadrado, né, de lado A. Então, a área da base é A quadrado. Tudo bem? Na lateral deste cubo, né, ou seja, a área lateral do cubo é formado por quatro quadrados iguais. Então, a área lateral é 4 vezes a área de um quadrado. Então, a área lateral, 4 vezes A quadrado. Tá aqui, ó. A área total, galera. A área total é 2 vezes a área da base somado com a área lateral. Tá bom? Só que olha só, eu tenho aqui que a área total ela também pode ser 6 vezes A quadrado. Por quê? Porque a área de uma face lateral é A quadrado. Tá? A área de uma face qualquer dele é A quadrado. Eu multiplico por 6 porque são 6 faces. Tá bom? E o volume, pessoal? A gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura, tá bom? Nem é no prisma, a mesma coisa. Só que a área da base é A vezes A, né? A vezes A, e a altura é A, ou seja, o volume é A na 3. Fechou o pastelzinho aí, não tem mistério, tá? Muito bem. Agora nós temos aqui a diagonal pequena. A diagonal pequena que significa a diagonal da base, tá? Do quadrado da base deste cubo, ok? Como é que a gente faz, pessoal, para calcular
Opa, I'm sorry, aqui, deu. Como é que a gente faz para calcular a diagonal de um cubo? Desculpa, de um quadrado. Se eu tenho um quadrado de lado 2, por exemplo, aí eu tenho aqui 2 raiz de 2. Ou seja, se eu tenho um quadrado de lado 3, a diagonal vai ser 3 raiz de 2, tá? Então aqui nesse caso, a diagonal pequena é a raiz de 2. É o lado do quadrado vezes a raiz de 2, tá? Tranquilo isso aqui. Depois, pessoal, nós temos a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, que é o desão, que nós chamamos de desão, né? Tem um esquema aqui bem interessante, tá? A diagonal do cubo, se eu for pegar, olha, presta bem atenção no que eu vou fazer aqui agora, tá? A diagonal pequena, ela é a raiz de 2 ao quadrado e o lado é a quadrado. Se eu desenvolver isso aqui, eu vou ficar com a 2a quadrado, 2a quadrado, tá? Mais a quadrado. Ou seja, nós vamos ter aqui 3a quadrado. E se eu extrair a quadrada de 3a quadrado, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó, a raiz de 3. Tá vendo? Então, eu posso dizer que no cubo, galera, a diagonal do cubo é o lado do cubo, raiz de 3, tá? A diagonal da base é a raiz de 2 e a diagonal do cubo é a raiz de 3. Novamente, eu vou frisar, não é necessário decorar que a diagonal do cubo é a raiz de 3. Tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. A chamada está sendo gravada. Tá, bom, ok. Vocês estão aí? Estão me ouvindo de boas? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Ixi. Pessoal, vocês estão me escutando? Ô, meus queridos. Caiu a connection. É, onde é que eu parei? Eu devo ter andado um horror aí. Tá. Eu tava explicando para vocês da diagonal do cubo, né? Tá. Tá. E aí deu problema. Tá. Bom, pessoal, então assim, ó, essa diagonal, a diagonal do cubo, tá? Tá, então vamos lá. Então eu até vou refazer aqui para vocês, esse calculinho aqui para vocês entenderem, de boas, tá? Bem, deixa eu só apagar isso aqui. Tá, então olha lá. Vamos voltar aqui. A diagonal do cubo, que é a diagonal que passa aqui dentro do cubo, certo? Ela envolve a diagonal pequena, que é a diagonal da base, e a altura do cubo, que é exatamente a aresta lateral desse cubo aí, tá? Muito bem, então a diagonal do cubo vai ser a diagonal pequena, e a diagonal pequena é a raiz de 2, e a altura que é a quadrado. O que vai acontecer, pessoal? Oi? Ah, é que caiu, né? Meu pai do céu, que coisa. Ainda bem que tu avisou, né, cara? Eu falando aqui. Tá, vamos lá. Ok. Então, vamos ver aí. Me avisem quando eu estiver funcionando já. Deu?
Então tá, deixa eu começar de novo aqui então. Tecnologia é boa, né, pessoal? Mas às vezes dá problema. Bora lá. Então, olha só, a diagonal ao quadrado, que é a relação de Pitágoras, vai ser a diagonal pequena, e a diagonal pequena é a raiz de 2, ok, ao quadrado, mais a altura ao quadrado, tá? Então, a diagonal ao quadrado vai ser, ó, eleva ao quadrado aqui, a quadrado, vezes a raiz de 2 ao quadrado, que é 2, mais a quadrado. O que que acontece? Nós vamos ter 2a quadrado mais a quadrado, nós vamos ter 3a quadrado, tá? E aí nós vamos extrair a raiz quadrada aqui. Ou seja, a raiz quadrada de a quadrado vai dar a e a raiz quadrada de 3 vai ficar, certo? Então, é isso que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, tá? A diagonal da base é a raiz de 2 e a diagonal do cubo é a raiz de 3. Bom, não há necessidade de decorar, mas é óbvio que facilita a gente saber é, essas duas relaçõezinhas, tá? A diagonal do quadrado, que é a raiz de 2, e a diagonal do cubo, que é a raiz de 3. Isso a gente ganha tempo, né, se tiver um probleminha de cubo, tá? Que envolve diagonal. Professor, mas qualquer coisa, se eu não decorar que a diagonal do cubo é a raiz de 3, eu faço Pitágoras na hora. Claro, gente, faz Pitágoras ali, resolve o problema sem problema nenhum, tá? Ficou bonito. Resolve o problema sem problema nenhum, tá? Ok. Alguém ficou com dúvida aí ou não? Tranquilo? Então tá. Bora lá então. Ah, faltou o volume, né? É, o volume é A na 3. Ou seja, Ah, não, eu já falei, tá aqui, ó. Volume é A na 3. Bom, ver como é que tá já o cara, né? Ainda bem que tem uma semaninha aí de recesso pra gente dar uma. Vocês vão ter duas, nós vamos ter uma só, tá? É, que a gente tem que cumprir lá, cumprir expediente normal lá, né? Uma semana a gente vai estar lá no colégio, lá fazendo alguma coisa, mas não, uma semaninha nós vamos ter de folga, né? Tá? Muito bem. Precisando relaxar um pouquinho, ainda com essa mudança de hoje aí, vai uma semana ainda arrumando a casa nova lá. Botando tudo no lugar, né, pessoal? Barbaridade. Faz parte. Vamos lá. Então, meus queridos, a área lateral de um cubo é 36 centímetros quadrados. Calcule a sua área total, tá? Então, bora, bora. Eu vou fazer aqui com vocês um cubinho, tá? Ó, vou fazer um cubinho. Eu gosto de fazer o cubinho assim, que ele fica mais bonitinho, né? Certo, ó. Tá aí o cubinho. Quando a gente aprende a fazer o cubo, a gente aprende a fazer os dois quadradinhos, né? Quando a gente é criança, né? Faz os dois quadradinhos, bonitinho e tal. Mas a gente não se preocupa na questão da perspectiva, a gente só aprende a fazer ele, né? E aí a gente não pontilha lá no fundo lá, e aí acaba que a criança não enxerga o cubo, enxerga quadrado, né? Enxerga trapézios, triângulos, né? Entendeu? Por exemplo, aqui até já comentei com vocês em outras aulas, né? Ó, se eu não pontilhar, eu enxergo aqui um triângulo, tá? Eu enxergo aqui um trapézio, tá? Então assim por diante. Muito bem. Então, meus queridos, a área lateral desse cubo, né, é 36 centímetros quadrados. Calcule a sua área total. Bom, essa aqui é mega fácil. Essa é mega fácil, tá? Eu posso fazer de várias formas isso aqui. Posso fazer de várias formas. Eu posso dizer que a área lateral, que é 36 centímetros quadrados, ela corresponde a 4 faces. Então o cubo tem 6 faces, vai ser x. É só fazer uma regra de 3. Por quê? Porque as áreas aqui são todas iguais. Que todas as faces são iguais e deu uma bola. Se 36 é a área de 4 faces, então a área de 6 faces vai ser x. Conseguiram perceber isso ou não? Ok.
tá? Eu poderia fazer assim, sem problema, tá? Mas eu vou usar as formulinhas da geometria espacial, né? Tá? Então, a área lateral é 4 vezes a quadrado, tá? Por quê? Porque são 4 quadrados na lateral. A quadrado é a área, né? E 36. Então, nós temos que... Ó, 36 dividido por 4. Nós vamos ter aí 9, né? E aí nós vamos ter 3, ou seja, a aresta do cubo é de 3 centímetros, tá? 3 centímetros, tá aí, ó. Maravilha. Agora que eu sei que a aresta do cubo é de 3 centímetros, eu calculo a área total. São quantos quadrados no cubo? São 6 quadrados iguais, 6 faces quadrangulares iguais. Então, a área total é 6 vezes a quadrado, tá? Então não precisa decorar isso aqui. Isso aqui é uma coisa que o cara olha pro bichinho ali, né? Olha pro cubo e vê a fórmula, tá? 6 vezes 3 quadrado. Então nós vamos ter aqui 6 vezes 9, né? 6 vezes 9, nós vamos ter aqui 54 centímetros quadrados. Alright? Fechou? Ok, alright. Fechou, né? Maravilha. Vamos pegar o próximo exercício aqui. Ok. Vamos lá. O volume de um cubo é 125 centímetros quadrados. Então, bora lá. Vamos fazer aqui, opa, vamos fazer o desenho dele aqui ligeirinho. Opainho, o que está acontecendo? Olha aí. Às vezes dá tilt, né? Tá aqui, aqui. Ó, às vezes dá tilt no negócio, mas tudo bem. Tá bem louco esse negócio aqui, pessoal. Mas vai dar certo. Quando eu largo o shift, ele fica branco, ó. Estranho. Continuando. Aqui. Aqui. Feio. Pode ser. Mas não era para acontecer isso, mas tudo bem, não tem problema. Esse ficou mais feinho, mas não tem problema nenhum. É só pra gente não perder mais tempo aqui. Fechou. Tá aí o cubinho, tá? Então, o volume de um cubo é 125 centímetros quadrados, tá? Então, a gente sabe que todas as suas arestas medem a mesma coisa. Todas são A. Então, como o volume é cento... Desculpa, vamos fazer assim, ó. Como o volume é A na 3, tá? A vezes A vezes A. Então, o volume é 125, A na 3, certo? Aí eu vou extrair a raiz quadrada, desculpa, a raiz cúbica de 125, tá? Que é exatamente 5 centímetros, tá? Porque 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Então, a aresta do cubo é 5, tá? Calcule a diagonal de uma face do cubo. Bom, essa aqui é barbada demais. Essa aqui é chulezinho. A diagonal da face do cubo, galera, pode ser qualquer uma, né? Posso pegar qualquer uma, eu vou pegar a própria base. Como todas as faces são iguais, então tanto faz eu calcular a diagonal de qualquer uma das faces, tá? Então, eu tenho que aqui, ó, 5, 5. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui embaixo, né, na base, 5, 5. Então eu vou calcular a diagonal pequena, que é, opa, vou fazer assim, que é mais fácil. Diagonal é a raiz de 2, portanto, 5 raiz de 2 centímetros. E está dominado, tá? Então a gente partiu do volume descobrimos a aresta, e da aresta descobrimos a diagonal de uma face. Isso aqui é muito barbada, pessoal. Muito chulepinha isso aqui. Deus livre. Vamos lá, mais um exercíciozinho. E já vamos para a esfera. A esfera é top, mano. Tá aí, ó.
Aqui. A soma de todas as arestas de um cubo é 72 centímetros. Calcule a diagonal de uma face do cubo. Galera, então vamos lá. Quantas arestas tem este cubo, pessoal? Todo mundo sabe aí, né? Quantas arestas tem um cubo? Só um pouquinho, pessoal. Deu. Tava chamando o celular aqui. Vamos lá. Vamos lá. Desenhando o cubinho. Todo mundo sabe desenhar já, bonitinho. Ó, aí depois eu ainda posso apagar aqui, né? Ficou um tracinho a mais aqui, eu apago, já era. Vou tracejar aqui. Aí, galera. Então, olha só, todo mundo comigo aqui. Se a soma de todas as arestas de um cubo... Deixa eu ver que vocês estão muito quietos. Tá, vocês estão aí. Então, vamos lá. A soma de todas as arestas é 72. Então, olha só, galera. Quantas arestas tem um cubo? 12, maravilha. Então, se a soma de todas as arestas é 72, então eu vou dividir isso aqui por 12, né? Vai dar 6, correto? Então, 6 centímetros. Todas as arestas medem 6 centímetros. Calcule a diagonal de uma face do cubo. De novo, diagonal da face do cubo. Isso aqui é barbada. Agora eu vou calcular essa aqui para diferenciar, tá? Ó, todo mundo tá enxergando aí, né? Então, vou fazer de outra cor aqui, senão vai ficar muito... Ó, diagonal de uma face do cubo, para não ficar sempre a mesma, né? Eu uso sempre a base, tá? Então a diagonal aqui vai ser a raiz de 2, ou seja, 6 raiz de 2 centímetros. Barbada, pessoal. Muito tranquilo isso aqui, tá? Maravilha. Vamos agora então para a esfera. Vamos para a esfera. Muito bem. Opa, endoidou? Aqui. Bom, pessoal, a esfera é o seguinte. A esfera, muita gente confunde aí com bola, né? Uma bola não é uma esfera perfeita, tá? O que poderia ser uma esfera perfeita, né? Entre aspas. Teoricamente seria um rolamento, né? Um rolamento. Você conhece aquelas bolinhas? Quem é que já abriu um rolamento, né? Dificilmente o cara abriu um rolamento, mas sabe que, né, num rolamento tem as esferas dentro ali que compõem o rolamento, tá? Então, o que mais poderia ser uma esfera aí, pessoal? Ou que lembre uma esfera? Uma bolinha de ping-pong? Ó, achei na caixa aqui do lado aqui de mim, que tem uma caixa cheia de bugiganga aqui que nós estamos levando. Eu achei uma bolinha de frescobol, ó. Ó, bolinha de frescobol parece uma esfera, né? Pode ser que ela não seja perfeitamente uma esfera, mas ela é quase perfeitamente uma esfera. Tá bom, galera? Ó, tem uma bola de tênis também do meu lado aqui. Eu jogo tênis, viu? Quem quiser jogar tênis, tamo aí. Galerinha, então assim, ó. A esfera, então, nós temos dentro da esfera o seu raio, tá? O raio da esfera que vai lá do centro da esfera até um ponto na superfície, tá, galera? Então esse é o raio. Se a gente espichar mais esse raio aqui, nós vamos ter o diâmetro, né? O diâmetro da esfera, certo? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Aqui, a área da superfície esférica. Ah, isso aqui é muito importante, tá? Vocês lembram, pessoal, a área de uma circunferência, desculpa, a área de um círculo. A área do círculo é πr quadrado, tá? Então, a área da superfície esférica é 4 vezes a área de um círculo, tá certo? O que seria a área da superfície esférica?
Bom, se a gente conseguisse planificar essa esfera, como é que ela seria? Alguém consegue me dizer aí? Como é que seria a planificação dessa esfera? Na verdade, não tem como a gente planificar uma esfera, tá? O que acontece é a gente consegue chegar próximo à área, né, de uma superfície retangular, tá? Mas isso a gente faz, seria mais ou menos isso aqui. Vocês conhecem uma bergamota? Conhece. Ela tem gomos, né? Então, se a gente fosse planificar, planificar uma esfera, ela seria isso aqui. Ela faria vários gominhos um colado no outro, tá? Só que a gente tem que tentar, como ele é uma curvatura, existe uma curvatura, nós teríamos que tentar cada vez mais afinar esses gominhos, deixar eles mais fininhos, cada vez mais finos para não ter tanta curvatura, tá? Isso é uma ideia de integral lá que vocês não vão ver no ensino médio, mas sim muitos de vocês vão ver integrais e derivadas lá no ensino superior. Aí sim tem essa ideia de limite de área, tá? Aqui no caso, então, a gente só precisa saber o que, meus queridos? Vamos saber calcular a área da superfície esférica, 4πr quadrado, tá? E aí, pessoal, o volume de uma esfera é que é o diferencial do restante dos outros, que era tudo a área da base vezes a altura. O volume agora de uma esfera é 4πr ao cubo, tá? Dividido por 3. Tá? Também tem divisão por 3, como tem na pirâmide e tem no cone. Só que é 4πr ao cubo dividido por 3, tá? Ou também o pessoal gosta de lembrar da seguinte forma: 4 terços de πr ao cubo. Fica barbado também de lembrar. Tá? 4 terços de πr ao cubo. E o que é isso aqui? A área do círculo maior, pessoal. Tá? O círculo maior de uma esfera é justamente o corte feito no seu diâmetro, ou seja, pelo centro dessa esfera. Tá? Então, olha só, se a gente cortar a laranja exatamente no meio, nós vamos obter o maior círculo possível. Se eu cortar a tampa da laranja ali em cima, que o pessoal gosta de cortar a tampinha da laranja em cima, né? Tá? Levantar a tampinha, ali não vai formar o maior círculo possível. O maior círculo possível se forma pelo diâmetro dessa esfera aí, tá? Maravilha, então. Show de bola. Então vamos fazer aqui um exemplo. Alguém ficou com dúvida? Ah, não. Antes de fazer um exemplo, então vamos dar uma olhadinha aqui na secção da esfera. Tem gente que achou que ia ser livrado tal do Pitágoras, mas não, meus queridos. Até mesmo na esfera nós temos a questão do Pitágoras. Só um pouquinho, pessoal. Dá licença, essa aqui é a chave da casa? É, a menor. Muito bem, meus queridos. Então, olha só, bora lá. Aqui nós temos uma secção, ó, que foi feita na esfera, ou seja, um corte cortou a tampa da laranja, tá, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Foi feito o corte da tampa da laranja, tá? Muito bem. Então, fazendo essa secção aqui, né, ela sempre vai ser uma secção paralela ao círculo maior, tá? Normalmente eles pedem, numas questõezinhas de Enem e concurso, eles pedem que a distância do centro da esfera deve ser feito um corte, né, para se obter uma área de secção tal. Então nós vamos ter aqui o raio pequeno, tá? O raio pequeno. Nós vamos ter a distância, que é a distância do centro até o corte feito. E nós vamos ter aqui também o raio da esfera. Tá? O raio da esfera está aqui, ó. Ele vai do centro da esfera até um ponto na superfície. E aqui, meus queridos, se formou um triângulo retângulo dentro da esfera. Vocês acreditam nisso, pessoal? Tá? Então,
até mesmo na esfera tem o tal do triângulo retângulo. Quem não aprendeu até hoje o triângulo retângulo tá ferrado. Todo mundo aprendeu. Fale, meus queridos. O triângulo retângulo tá em tudo, pessoal. Tudo aparece, até mesmo o cara vai pensar, pô, mas na esfera não tem triângulo retângulo. Tem, tá aí, tá aí. Então existe a relação aqui, é a hipotenusa ao quadrado, é igual a distância ao quadrado mais o raio ao quadrado, tá? E é possível, então, a gente fazer pitagorazinhos, tá? Ok. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu aumentar a área de trabalho aqui um pouquinho, que ficou pequena já, de tanta coisa que eu já botei aqui. Ah, mas já tá acabando aqui. Bom, fechou o pastel. Então, aumentei a área aqui. Bueno, aí nós temos outra situação muito importante também, que é justamente quando nós temos uma esfera inscrita no cubo. Desculpa. Esfera inscrita no cubo é uma esfera dentro do cubo. Tá, pessoal? Então, olha só. Bora lá. Nós temos ali a esfera, o raio, tá? E aí nós temos que ter esta noção aqui, ó. O raio da esfera é exatamente a metade do lado, ó, tá? Ou seja, ó, se o lado mede A, o raio vai medir A sobre 2. Então eu posso botar aqui, ó, que o raio é a medida do lado do cubo sobre 2. Tá? Todo mundo está percebendo que a esfera ela tangencia todas as faces do cubo? Sim ou não? Vocês perceberam isso? A esfera que está inscrita dentro de um cubo, a, as, a superfície da esfera ela vai encostar em todas as faces do cubo. Na face de cima, na de baixo, em todas as 4 laterais, em apenas um ponto. Ela chega lá e pá, só encosta na face lateral, tá? Por isso que aqui eu disse, ó, aqui tem um ponto de tangência, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, e lá no fundo também, certo? Muito bem. Aí depois nós temos, meus queridos, uma outra situação também, que é o cubo dentro da esfera, ou seja, o cubo inscrito na esfera, tá? Então vamos lá. Só que agora, o que vai ser o raio dessa esfera, pessoal? Tá? O raio da esfera é isso aqui, ó. Alguém consegue me dizer o que é o raio da esfera? O que ele é do cubo? Metade da diagonal do cubo. Então eu posso dizer que o raio da esfera é metade da diagonal do cubo. Se a diagonal do cubo é D, né? Então eu tenho a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Sobre 2 é metade. Então vai coincidir exatamente com o raio da esfera. O que acontece aqui, pessoal, agora é que o raio da esfera, né, é metade da diagonal e os vértices do cubo, todos os vértices do cubo encostam na superfície da esfera pelo lado de dentro, tá ok? Ou seja, é óbvio que a superfície esférica não tem espessura, né? É só a ideia, né? Então aqui o que acontece, ó, ele encosta pelo lado de dentro, vamos supor assim, vamos falar assim, tá? Fechou? Então não tem nenhum mistériozinho. Vamos fazer um exemplo aqui. Né? Nossa aula já está acabando. Vamos pegar uns exemplos aqui. Calcule a área, o volume e a área do círculo máximo de uma esfera de 4 centímetros de raio. Bom, então eu não sou bobo nenhum, né? Eu vou lá e já vou copiar aqui a figurinha da esfera para a gente não perder tempo, tá? Mas igual eu vou mostrar para vocês como é que vocês fariam o desenho de uma esfera à mão livre. Tá? Como é que vocês fariam o desenho de uma esfera à mão livre? Só para vocês, no caderno de vocês, né, com a caneta. Tá? Vocês
vão pegar e vão fazer um círculo primeiro, né? Tá? Fazer uma circunferência, ok? Depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer um outro círculo aqui dentro, certo? Dessa forma que eu estou fazendo, pontilhado, ó. Tudo bem? Pontilhado. E depois vocês façam um outro círculo aqui também. E vão fazer pontilhado lá no fundo, ó. Fechou o pastel, ó. Bem tranquilo de fazer o esboço de uma esfera, né? Aí depois aqui vocês podem marcar o que precisam, né? Vocês podem marcar o raio aqui, bonitinho e tal, tá bom? Firmeza da paçoca? Bora lá então. Gente, todo mundo aqui? Calcule a área, o volume e a área do círculo máximo. Então, a área, se disse que ele tem 4 centímetros de raio, então aqui ó, o raio é 4 centímetros, tá? Então nós vamos ter que a área vai ser 4πr quadrado, 4πr quadrado. 4π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, nós vamos ter que a área da superfície esférica, né, vai ser 16 vezes 4, 64π centímetros quadrados, tá? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? De boa, na lagoa, tranquilo? Ah, beleza, pessoal. Agora, vamos calcular o volume. O volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Essa também é uma formulinha importante, tá? Não é difícil de decorar ela, 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então nós vamos ter aí 4/3 vezes π vezes o raio, que é 4 ao cubo, né? Então, quanto é que é 4 ao cubo, pessoal? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, fica 4/3 de π vezes 64. 64 vezes 4 dá 256 π sobre 3. Tá? Dá pra gente simplificar isso aí, meus queridos, ou não? Não. A soma dos algarismos não é divisível por 3, né? Então, fica exatamente assim o volume. Tá? Exatamente assim o volume. Tá, professor, e o π? Galera, o π vocês vão levando ele junto. E a gente vai levando o π junto ali. Não precisa substituir o π, a gente só substitui o π se o problema pedir, né? Se considere π igual a 3 ou considere o π igual a 3,14, aí nós substituímos. Caso contrário, tá? E pediu para calcular a área do círculo máximo da esfera. Galera, a área do círculo máximo é justamente a área deste círculo central, que é o maior círculo possível. Tem raio 4, então é a área de um círculo comum, πr quadrado, tá? Então fica π vezes o raio, que é 4 ao quadrado. Então a área do círculo máximo vai ser 16π centímetros quadrados. E tá resolvido este probleminha, tá? Entenderam? Alguém ficou com dúvida aí? Não? Então tá bom. Vamos ver, vamos fazer mais um exercício aqui, né? E aí é finish. Deixa eu só pegar o exercício ali. Aproveitar, eu já vou copiar essa esfera novamente aqui. Vamos pegar o exercício 2 aqui. Depois eu vou postar, eu acho que eu já postei esse material para vocês, né, pessoal? Tá? Eu postei no grupo lá, mas se quiserem depois eu boto no Moodle também, para vocês terem acesso a ele. Tá? Esse aqui é o meu materialzinho particular da geometria espacial, tá? Então vamos lá. O volume de uma esfera é 288 π centímetros cúbicos. Calcule a área da superfície da esfera. Bom, então nós temos volume e nós precisamos calcular a área da superfície esférica, tá? Bom, a gente sabe que o volume... Não. A área do círculo maior é somente a área
desse círculo que está no interior aqui. É como se a gente cortasse, né? Tu corta a laranja no meio e olha o círculo formado ali no meio, entendeu? Tá, bem. Então, a área da superfície esférica, né, como diz, é a área da superfície, né? É como se a gente pudesse planificar essa esfera, tá? Então, o volume é 4/3 de π r ao cubo. Como o volume é 288 π, nós temos aí 4/3 de π r ao cubo, né? Eu já posso cancelar o π com o π, cancela o π com o π. Aí nós vamos fazer o seguinte, 288, esse 3 aqui passa multiplicando, então vezes 3, e esse 4 aqui que está multiplicando passa dividindo, e aí sobra somente o r ao cubo aqui. Tá? Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Sim ou não? Eu vou cancelar o 288 com o 4, porque dá 144, dá 72, então dá 72 aqui, dá 1 aqui, tá? Então vai sobrar r ao cubo, 72 vezes 3 dá 216, tá? Ok, e aí a raiz cúbica de 216 é? Não me recordo. Alguém fala para mim? É 6? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. É isso aí mesmo. 36 vezes 6. É isso aí. Muito bem. Valeu. 6 centímetros. Ok. Aí que eu sei que o raio é 6. 6 centímetros é o raio. Aí a superfície esférica ficou barbada agora, né? A área da superfície, né, esférica vai ser 4π vezes o raio ao quadrado, 4πr ao quadrado. Então, a área da superfície vai ser 4π vezes o raio, que é 6 ao quadrado. Então, nós vamos ter aí 36 vezes 4 dá 144, é isso? 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 4 dá 36, 72, 144, é isso aí mesmo. Π centímetros quadrados. E fechou o pastel, meus queridos. Alguém ficou com dúvida? Não?